Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Conexão Jovem. É um prazer estarmos aqui juntos e misturados com você, começando bem a semana, né? E sempre segunda-feira nós temos um momento dos projetos, mas hoje nós vamos abrir o nosso programa para um tema totalmente diferente. Quem nunca se preocupou com a sua saúde, né? Nós vemos, Carol, que na juventude, muitas vezes, por ter força, saúde, ter todo o vigor que uma pessoa precisa, o jovem não se liga ou não se preocupa tanto com a saúde. E hoje nós vamos abordar esse tema no nosso programa. Boa tarde a todos. Realmente é um tema que para muitos jovens está distante de falar sobre esse assunto, de imaginar que algo vai acontecer consigo. Então, fique ligado porque o programa de hoje nós vamos estar falando a respeito disso, vamos ter também a participação da Catarina, uma enfermeira que vai estar conosco, falando um pouco mais a respeito desse tema, do cancro na juventude. E desde já gostaríamos de colocar à tua disposição as nossas páginas da FJU Portugal, como também o nosso contato, caso você queira conversar, desabafar ou até mesmo falar sobre esse tema, tirar alguma dúvida, as nossas páginas e o nosso contato estão à sua disposição. É verdade. Hoje nós também temos aqui a nossa convidada, Joana. Joana, seja bem-vinda ao programa Conexão Jovem. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Olha, Joana, hoje nós vamos falar sobre o cancro na juventude. Sabemos que é um tema nunca abordado assim entre o convívio dos jovens, mas é muito importante a gente tocar nesse assunto porque é algo que está presente. E muitos têm enfrentado problemas e não sabem como agir e reagir diante das notícias. Daqui a pouco você vai contar como que foi a sua trajetória, como que você superou, venceu o cancro, que afetou tanto você, fisicamente falando, emocionalmente falando, mas todos aqueles que também estavam à sua volta. Você, quando vê a notícia, foi um baque para você e também para toda a família, né? Sim, foi. Porque para receber essa notícia, acho que ninguém está à espera dessa notícia. É uma notícia que vem no momento que a pessoa está ali com sonhos, projetos, objetivos, por exemplo, acadêmicos, e que vem como um choque naquele momento. Então, daqui a pouco você vai acompanhar a história da Joana, que conseguiu superar essa situação e dar a volta por cima. Inclusive você que tem um familiar, um amigo, de repente um jovem que recebeu essa semana uma notícia como essa e que não é fácil, né? Abala não somente a própria pessoa, emocionalmente falando, fisicamente falando, mas todos aqueles que estão à volta dela. E se você deseja a nossa ajuda, nesse exato momento você pode nos contactar através da nossa linha SOS, que é o 21 836 8008, esse número que está à sua inteira disposição. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e eu já volto em direto conversando com a Catarina, ela que trabalha na área da saúde e vai estar falando para nós por que vem crescendo o índice de problemas derivado à saúde, né? O cancro e outros problemas na juventude e quais têm sido as reações dos jovens quando recebe uma notícia difícil como essa. Vamos a esse intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Conexão Jovem e como todos nós sabemos, esse mês é um mês de combate, né? Um mês de prevenção, um mês de apoio a todas as mulheres. Outubro Rosa é um mês que nós temos mobilizado e movimentado todos para dar o suporte às mulheres que enfrentam
muitas situações derivadas ao câncer. O câncer não só afeta o físico, mas também o emocional. E hoje vamos estar falando sobre esse problema que vem afetando muitas pessoas e como agir e reagir diante de uma notícia. O cancro é uma das notícias que mais afeta o emocional de uma pessoa. Eu me recordo da situação porque eu mesmo tive essa experiência, porque a minha mãe teve cancro. Então, no momento que foi diagnosticado, é uma reação que não mexe só com a pessoa que tem o cancro, mas mexe com todas as pessoas que recebem também aquela notícia. Então, falando um pouco sobre esse tema, eu me lembro quando recebemos essa notícia. O cancro dela foi no sangue e, na altura, o médico deu 3 meses de vida porque foi algo muito sério. E aquilo, uma pessoa que estava bem, que estava trabalhando, receber essa notícia é desesperador. E, por vezes, você está aí nos assistindo, conhece alguém, você recebeu essa notícia ou você está passando por isso neste momento. Assim como aconteceu com a minha mãe, que naquele momento era um momento muito difícil, mas chegou até ela essa ajuda, chegou até ela essa oportunidade, a mesma oportunidade que chegou a Joana, a milhares de pessoas, e a minha mãe foi curada. Então, é algo que eu particularmente já posso dizer e comprovar que existiu ali uma saída. E assim como nós recebemos, eu comprovei aquele estado de tristeza quando recebeu a notícia, eu pude também estar e presenciar aquele estado de alegria quando ela foi curada, por meio da fé. Eu tenho certeza, Carol, que para uma pessoa, por exemplo, você, adolescente, jovem, recebeu uma notícia que o seu porto seguro, podemos falar assim, o seu alicerce, sua base ali, porque a mãe, o pai, é a base da família, é a base ali para o filho, para a filha. E quando vem uma notícia como essa, há aquele desespero, né? Sim, desestabiliza todo mundo. Então é algo que, como a Joana até mencionou, não estava à espera, é muito jovem. No caso dela, ela era mais jovem, então não tinha como acontecer aquilo ali. Então, o que nós vamos falar hoje não quer dizer que a pessoa não deva procurar o médico, não quer dizer que a pessoa não deva se cuidar. Pelo contrário, nós vamos também alertar sobre isso, sobre a importância de se cuidar, mas também como reagir diante dessas situações. Então, você falando aí no início, esse tema me fez recordar de algo que eu também vivi e como muitas pessoas estão vivendo neste momento, mas queremos dizer para si, fique conosco nesse programa, porque certamente você vai receber aqui uma direção que vai lhe ajudar. É verdade, e hoje nós não estamos só para falar para você sobre o tema em si, mas dar para você essa direção e para você ter essa sequência. Quando nós falamos aqui de história de superação, tem todos os processos. Daqui a pouco a Joana vai contar o processo dela e hoje nós estamos aqui para dar um conselho, uma direção para si cuidar da sua saúde para que você possa evitar outros problemas. Deixe agora, nesse exato momento, falar com a Catarina, ela que é enfermeira. Catarina, seja bem-vinda ao programa Conexão Jovem. Olá a todos, gostaria em primeiro lugar de agradecer pela oportunidade de estar aqui. E na realidade o cancro, e em particular agora que estamos no mês de outubro, o cancro da mama é uma realidade muito frequente em Portugal e no mundo. Isto quer dizer o quê? Que apenas em 2020 mais de 7.000 mulheres foram diagnosticadas com o cancro da mama e que infelizmente 1.800 morreram. Apesar disso ser um problema de saúde pública e de estar muito relacionado com o problema da mulher, não abrange apenas mulheres. 1 em cada 100 cancros da mama que são diagnosticados também são diagnosticados no homem. Colocando em prática, o jovem vai poder prevenir, se cuidar e evitar até problemas, porque tem problemas que vêm acontecendo por causa da genética, por causa do corpo, sim, mas há problemas que é derivado à alimentação, derivado à falta, de repente, de exercício,
e outras situações que chega a afetar a saúde. Catarina, eu queria que você falasse como que prevenir, qual forma a gente pode evitar esses problemas que vêm acontecendo na vida do jovem. Por exemplo, nós estamos no mês de outubro, que é o mês mundial do combate e prevenção ao câncer de mama, que muitas vezes se pensa que é só as mulheres que têm esse problema, mas sabemos que também há homens que também enfrentam, é menos a quantidade, mas também acontece. Queria que você falasse um pouco também sobre esse assunto. De forma como podemos prevenir? Bem, na realidade é como todos os outros problemas de saúde, não é? Com estilos de vida saudáveis, evitar o tabaco, o alcoolismo, porque isso são fatores que degradam o nosso corpo. Com uma alimentação saudável, com descanso, com exercício físico e, claro, controlo médico regular, tal e qual como nós fazemos análise de X em X tempo, vamos ao médico para saber se está tudo bem, temos que ter este controle para a prevenção de todos os cancros. Mas este mês, como é o mês do Outubro Rosa, deixo-vos aqui este alerta para a prevenção do cancro da mama. Jovens, rapazes, raparigas, aquilo que há a fazer na nossa faixa etária é mesmo a autopalpação, é prevenir, vigiar se cresce, se não cresce, se está ali alguma coisa que se doeu a posicionar na cama, alguma coisa que nos chama a atenção, devem recorrer ao vosso médico sem grandes alarmismos, confiar no profissional que tem à vossa frente e vigiar, fazer o controle regular tal e qual como se faz para todos os outros problemas de saúde. Muito obrigada pela oportunidade e espero que ajude a todos. Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que ajudou imenso todos que estão acompanhando o nosso programa. E a Catarina, Carol, que é da FJ-Uni, que vai estar aqui semanalmente trazendo uma dica de saúde para todos os jovens, porque cuidar da saúde também começa lá na juventude, né? Você que é jovem, fique ligado a essas dicas e bora colocar em prática também, porque muitos estão se enchendo de conhecimento, mas a prática é necessária. É verdade. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e nós já voltamos conversando com a Joana, que está aqui hoje para contar como que foi esse percurso que ela passou e como que ela conseguiu vencer o câncer e hoje é uma jovem que tem sonhos, objetivos e tem conseguido dia após dia concluir a cada um deles. E se eu te disser que tem como você vencer a depressão? E se a ansiedade já não fizer parte do seu dia a dia? E se eu te dissesse que dá para fazer as pazes com seu passado? Que dá para viver sem traumas, inseguranças e automutilação? E se você descobrisse que o que as pessoas pensam a seu respeito é problema delas e não seu? E se você soubesse que a sua felicidade depende apenas de você? E se você encontrasse amigos que caminhassem contigo sem te julgar? Amigos que já superaram essa dor. Quer saber como? Dia 29 de outubro teremos o Mega Help. Convido a você a estar presente. Já é sábado agora o Mega Help, onde teremos milhares de jovens em todo o país encontrando uma saída. Aqui em Lisboa, nesse sábado, pelas 16 horas, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros da estação de Chelas, você é o nosso convidado todo especial. No Porto, na rua Egas Muniz, 485, também ali próximo ao antigo quartel militar da Constituição, ao mesmo horário, às 16 horas, se dará início ao Mega Help. Se você quer saber maiores informações de qual localidade também teremos esse Mega Help, lá na página FJU Portugal no Instagram ou no Facebook, você vai ter maiores informações ou através do nosso WhatsApp também, que está aqui à sua inteira disposição. Todos nesse final de semana terão a oportunidade de ter uma saída, inclusive você que é de Coimbra, ali do centro, no domingo pelas 16 horas, estaremos lá em Coimbra. Falando de saída, foi o que a Joana encontrou, né, Joana? Nós falávamos, inclusive temos aí uma foto sua do antes, momento que você passou, situação que parecia que não tinha uma saída, que não tinha uma solução. Eu queria que você contasse para todos os jovens que estão em casa, como que foi esse percurso? Você falava agora há pouco nos bastidores da dor que você sentia
em ver as lágrimas da sua mãe, a tristeza dela, o desespero, porque a notícia afeta a própria pessoa, mas aqueles que estão em volta, pai, mãe, sente muito. E como que era para você aquela situação? Primeiro fala como que foi a sua reação diante da notícia e daqueles que estavam à sua volta também. Quando eu recebi a notícia, eu tinha apenas 15 anos e tinha começado no 10º ano, o primeiro do curso profissional, que era uma coisa que já queria muito. Então, quando eu recebi a notícia, fiquei assim. Primeiro foi o que é isso que está a acontecer, porque na altura eu comecei e pensei, isso nunca vai acontecer comigo, porque na altura eu ficava assim, só as pessoas adultas é que têm essa doença, isso nunca passou pela minha cabeça. Depois eu fiquei a pensar, fiquei mais assustada, eu e a minha mãe, porque nunca tínhamos saído da ilha e a médica está a dizer, vão ter que ir para Lisboa. Foi assim um choque muito grande, porque nós íamos para um sítio que a gente não conhecia, ultrapassar uma doença que também a gente não conhecia. Tinha algum histórico familiar? Alguém na família já tinha tido cancro ou não? Sim, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai. As minhas tias, inclusive a da parte do meu pai, morreu por causa de cancro da mama. E a minha outra tia também teve cancro da mama. Então quer dizer, você já tinha tido experiências, já tinha sentido ali aquela situação, né, devido às notícias, situações que outros familiares passaram. Então, bateu aquele desespero. A ficha demorou a cair, Joana? Sim, demorou um bocado a cair. Quando eu cheguei cá a Lisboa e depois de ter feito muitos exames, né? Sim, é que a médica chegou ao pé de mim e disse, Joana, vais agora ter que começar tratamentos e o cabelo vai cair. Nós sabemos que para a mulher, né, você jovem está acompanhando agora, a beleza da mulher, como pode dizer? A imagem. A imagem, né? A mulher é muito cuidadosa com o seu cabelo, com a sua aparência. E quando começou a cair, isso afetou muito o seu psicológico, o seu emocional? Primeiro, a médica quando disse isso, que ia cair o cabelo, eu perguntei logo, mas é sempre ou existem exceções? E ela disse, existem exceções, mas é muito raro acontecer. Então eu me agarrei foi nisso, que não ia cair. Mas passado 2 semanas caiu a ficha de não, ainda sou dessas exceções. E você viu ali os sinais, né? Como a gente vê na foto que tem aqui agora e todos também podem acompanhar. Você passou por aquela situação, por aquele momento, e nós sabemos que o tratamento são etapas. São etapas que a pessoa vai ali passando, investindo, cuidando para vencer aquela doença. E com certeza você, nos seus tratamentos, conheceu muitos jovens também, muitas pessoas que enfrentaram situações. Qual que era a reação também dessas pessoas? Porque quando você ia se tratar, deparava com muitos jovens. Como que era a reação? Sim, quando eu ia fazer os tratamentos, eu estava na parte da pediatria. E na parte da pediatria tem as crianças e os jovens. E eu olhava para eles e via o desespero total, porque eram jovens que estamos habituados a vestir de força, cheio de alegria. Eu olhava para eles e via eles, às vezes, nas camas deitados, todos brancos. E que tipo de cancro que você teve, Joana? Eu tive o linfoma de Hodgkin. E na altura, quando você recebeu a notícia, qual que foi o diagnóstico? A médica disse que este tipo de cancro afeta muito os adolescentes. E os tratamentos variam, mas normalmente o tratamento é de 6 meses. Uhum. Nessa altura você já estava na igreja? Sim, nessa altura eu já estava na igreja. Há pouco tempo? Sim, 1 ano. Imagina, né? Você recebeu essa notícia, você estava na fé. Claro, você sentiu, você se preocupou com a sua família, mas o que você fez de diferente diante de uma notícia tão ruim
como és? Mantive sempre o pensamento positivo, porque eu pensei, olha para os jovens e vi. Muitos deles já estavam com o pensamento negativo, a dizer não tenho nada a fazer, já estou cansado de lutar e não existe mais solução. Eu olhei para eles e fiquei com força e disse, não quero estar naquela situação que eles estão, porque sei que na altura Deus existe e que se eu estava a passar por aquela situação é porque lá na frente eu ia ajudar outros jovens que estivessem na mesma situação. Então eu agarrei-me nisso e sempre mantive o pensamento positivo que eu ia sair daquela situação e que não ia demorar muito. Se agarrou na fé, né? Agarrou em Deus, dependeu dele e você viu cada passo, cada momento, você fez os procedimentos todos, os tratamentos todos, mas ali estava algo superior que era Deus, que você se agarrou e se apoiou com toda a sua força. E você foi ali, tendo essa direção, tendo essa orientação para ultrapassar momentos após momentos. Como que foi o pior momento que você passou e como que você reagiu diante do mesmo? O pior momento que eu passei, eu lembro que já era de noite e que eu senti do nada umas fortes muito grandes nos joelhos. E aquela dor eu nunca tinha sentido na vida e aquilo é algo insuportável. Eu comecei a chorar, eu lembro, e só dizia à minha mãe, mãe, vou morrer, não aguento mais essas dores. Minha mãe depois estava também desesperada, ela agarrou em mim e a gente foi para o hospital. E aí depois, ainda bem que deram-me depois um medicamento e passou, mas naquela altura eu fiquei mesmo desesperada porque eu nunca tinha sentido aquelas dores eram insuportáveis, estava a ver, eu só dizia, mãe, vou morrer agora, mãe, já não aguento mais, mãe, eu estava mesmo... Quer dizer, o tratamento ele tem essas fases, né? Tem esses momentos, mas chegou ali essa situação. Através da fé você conseguiu se manter firme, manter-se com o seu foco, não deixar que as circunstâncias ou situações te abalassem e hoje você conseguiu ultrapassar. Como que é a Joana hoje, após essa situação e também se entregar, porque como você mesmo mencionou, você tinha 1 ano na igreja, estava começando sua caminhada da fé e nesse percurso você foi investindo na sua vida espiritual. Quem é a Joana hoje? Bem, a Joana hoje é totalmente diferente. Eu olho para trás agora e vejo, se não tivesse passado por aquela situação, eu não estaria onde estou hoje, porque aquela situação ajudou muito a desenvolver a minha fé. Recebeu o Espírito Santo, né? Sim, isso principalmente foi uma coisa que eu andei muito tempo a lutar, mas quando eu percebi realmente o que é que eu tinha que fazer e fiz, realmente aconteceu. Hoje, livre do cancro, o cabelo cresceu, como todos podem ver lá em casa, quer dizer, hoje feliz. Hoje, você que estava no 10º ano, entrando ali no curso para dar início já ao seu objetivo acadêmico, hoje você está aqui em Lisboa, na universidade, e como que estão os estudos também? É contabilidade, né? Sim, contabilidade. Desde pequena, digamos, eu sempre tive esse sonho de ser contabilista e agora estou aqui, então é realizar um sonho, não é? Então... É isso mesmo, quer dizer, mesmo diante das situações que você passou, você não desistiu do seu sonho e do seu objetivo. Joana, o que você tem a dizer para esse jovem que está em casa, que ele está passando, de repente começou aqui essa semana, ou de repente ele recebeu um diagnóstico, uma notícia, ou ele está enfrentando cancro, ou tem um familiar, um pai, ou uma mãe, ou alguém da sua casa que está enfrentando uma situação dessa, o que você tem a dizer para esse jovem lá em casa? Bem, eu tenho a dizer que Deus existe e pode-se curar, assim como Ele esteve sempre ao meu lado e me ajudou. Às vezes parece que o processo nunca mais acaba, que nunca mais acaba esse inferno, mas Deus está lá e pode-te ajudar. Usa a fé, mantém os pensamentos sempre positivos, porque os pensamentos negativos, continuando com esses pensamentos, o cancro parece que vai ser maior do que tu, mas tu és maior que toda essa doença. Então usa a tua fé, mantém os pensamentos positivos e nunca penses que isto vai te pôr em baixo. Não.
Tá aí a Joana hoje, ela tem a vida dela transformada por dentro e por fora. Eu quero me dirigir a você, pai, porque a sua mãe hoje vê essa superação, superou junto com você, não é verdade? Ela jamais perdeu a fé, se manteve firme ali e hoje vê você nesse nível, transformada. Há uma alegria, há uma satisfação, há um prazer. Poxa, a gente venceu junto, a gente conseguiu junto superar essa superação. Inclusive, nós temos uma mensagem da mãe dela aí também, que vai deixar uma mensagem para todas as mães, né? Então, antes da gente ir para essa mensagem, eu quero falar com você que está em casa agora, senhora, o senhor, que recebeu de repente uma notícia ou tem passado por uma situação muito difícil. Nós sempre trazemos aqui no programa a música, dança, alegria, mas hoje nós paramos para falar de algo muito sério, que de repente você tem passado e não sabe como agir ou reagir. Na Força Jovem, nós temos dado esse apoio a todos os jovens. A senhora mãe, o senhor pai, não desista diante do diagnóstico, diante da notícia, diante do que você recebeu essa semana. Não desista. A fé em Deus é capaz de mudar qualquer que seja a situação que você esteja a viver. Hoje é a Joana aqui contando a história de superação dela, como a mãe dela vai mencionar através desse vídeo também. Mas amanhã será a senhora. Pode ser a senhora aqui, o senhor aqui, a relatar juntamente com o seu filho a superação que aconteceu na vida de vocês. Então não desista. Se você deseja a nossa ajuda, você pode nos contactar agora através do 21 836 8008, como também através do nosso WhatsApp, que está à sua inteira disposição, ou as nossas páginas no Instagram, no Facebook, FJU Portugal. Vamos então, agora o recado. Está preparado? Sim. Olá, meu nome é Maria Rocha. Estou aqui para partilhar a minha experiência como mãe. Alguns anos atrás, minha filha teve cancro, um linfoma Hodgkin. Quando me disseram que a gente tinha que sair aqui da nossa zona para fazer os tratamentos, não fiquei lá muito bem, mas tive que ir acompanhá-la e ela fez os tratamentos, graças a Deus correu muito bem e hoje ela está curada, conquistando o seu sonho, realizar os seus objetivos. Já agora quero mandar um abraço para ela, que já sinto muitas saudades dela e que graças à nossa fé ela está curada. Um abraço, Dona Maria João, e também todos aí da Ilha Terceira, a Força Jovem aí da Ilha Terceira, que sempre está em movimento conosco. Tá aí, gostou da mensagem da sua mãe? Muito. Surpresa, né? Não esperava. Não esperava. Tá aí, Carol. Hoje a Joana contando a sua história de superação, mas amanhã eu tenho certeza que esse jovem aí também estará aqui nesse sofá contando, seja qual for a história de superação. Esse sofá aqui vai relatar diversos tipos de história. E essa história também pode ser a sua. Com certeza vai ser a sua. Repita assim comigo. Você que está aí, é você que está aí ouvindo. Repita comigo. A próxima história será a minha. Pode repetir, porque você vai ver o que vai acontecer, tá certo? Olha, o programa está chegando ao fim, mas... Amanhã estaremos de volta com algo muito especial com todos vocês. E olha, se preparem, nós estamos aí essa semana com muitas novidades. Ao decorrer dessa semana você vai saber de tudo que vai acontecer no programa Conexão Jovem, que acontece todos os dias, no mesmo horário, 16h15. Convida alguém para estar acompanhando também, porque o programa está imperdível, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. E até amanhã.